Olá, seja bem-vindo a mais um dia da Rádio Entre Linhas. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto. Nesse mesmo dia, lá em 2005, o mercado de tecnologia foi surpreendido porque veio a público a notícia de que o Google havia adquirido o Android, uma startup até então muito pouco conhecida, fundada por Andy Rubin e sua equipe. A transação, realizada de forma discreta algumas semanas antes, foi de cerca de 50 milhões de dólares, naquilo que se converteu em talvez uma das maiores transações da história da tecnologia no que diz respeito ao retorno que isso trouxe. O Android se transformou no aplicativo, no sistema operacional de celulares mais utilizado do mundo. É como se ele fosse o Windows dos smartphones e colocou o Google numa posição de destaque nesse assunto, e hoje são bilhões de smartphones e dispositivos conectados com o Google, com o Android no mundo todo. Vamos para os sinais de hoje. O primeiro deles fala sobre a transportadora do TikTok, o segundo das Big Techs virando holdings estratégicas. No terceiro a gente explora a Tesla, que parece que vai lançar o seu carro voador. E por fim, a UTI de pulso que está chegando. Primeira coisa, a transportadora do TikTok. TikTok acabou de lançar uma transportadora no Brasil chamada TikTok Logistics Brasil e tem capital de 111 milhões de reais. Isso soma mais uma pecinha na estratégia do TikTok Shop. Depois de controlar a atenção com o TikTok, depois de influenciar o varejo com o TikTok Shop, chegou a hora de também dominar a logística. A empresa chinesa está aumentando a sua atuação e indo também para a logística. O mais interessante dessa história não é esse anúncio em si, é o fato de que, desde fevereiro, isso já aparece nos termos de uso do TikTok Shop, dizendo que a transportadora, a TikTok Logistics, seria a operadora do TikTok a partir de então, e aí a coisa veio se desenrolando, só que pouca gente percebeu. Mas aqui, como você sempre sabe, você lê as entrelinhas, e é lá que estava escondida essa informação. O que a gente conseguiu entender é que, de fato, o TikTok não terá uma gigantesca frota de caminhões. O que eles farão é uma gestão de todo o transporte, desde a etiqueta, a emissão de nota fiscal, tudo relacionado aos impostos, a roteirização, a orquestração de toda uma rede de terceiros será feita através dessa companhia de transportes, esse operador logístico do TikTok. É aí que a gente começa a entender como é que essas coisas todas vão se conectando, Controlar a atenção, controlar varejo, controlar a ponta da logística, uma verticalização que não é novidade só do TikTok, que outras empresas já estão tentando. Mas o mais interessante é essas maneiras, a maneira como essa coisa aparece. Escondida no meio dos termos de uso, um CNPJ que é aberto num canto ali, uma contratação de profissionais da área de logística do outro lado aqui, e aí tem uma patente, uma alteração societária, um dado no balanço. As coisas vão sempre aparecendo nas entrelinhas, mas a gente é ruim de perceber isso. A gente precisa criar essa lógica de radar de sinais para entender o que está acontecendo e não ser pego de surpresa pelas transformações. Segundo sinal do dia fala das Big Techs, que estão virando grandes holdings estratégicas. Durante muito tempo, a gente analisou as empresas de tecnologia olhando só para receita, margem, crescimento e participação de mercado. Talvez isso tenha ficado insuficiente. Cada vez mais, as grandes empresas de tecnologia não estão apenas construindo seus próprios negócios, elas estão comprando pedaços relevantes de outros negócios que podem redefinir o futuro. A NVIDIA é um bom exemplo. Além de dominar o mercado de chips para IA, passou a carregar participações bilionárias em empresas como Intel, SpaceX e outros players do próprio ecossistema de IA. A Alphabet, que é dona do Google, tem uma participação relevante na SpaceX de foguetes. A Microsoft é dona de um pedaço importante da OpenAI. A Amazon e Google também têm uma fatia grande da Anthropic. A Meta
comprou quase metade da Scale AI. Isso significa que existe uma lógica por trás disso. As participações, que as empresas compram, raramente são apenas financeiras. Em muitos casos, as empresas investidas também são clientes, fornecedoras, parceiras tecnológicas ou parte essencial do ecossistema da investidora. A NVIDIA pode ganhar dinheiro vendendo chip para uma companhia e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro se o valor de mercado daquela companhia crescer. A Microsoft pode fornecer infraestrutura de IA e, ao mesmo tempo, ter participação societária. Isso muda a lógica competitiva, né? Concorrentes podem ser sócios, clientes podem ser investidores, fornecedores podem ser ativos estratégicos. O mapa deixa de ser uma linha simples entre quem compete com quem e começa a aparecer uma enorme teia de interesses econômicos cruzados. A gente está vendo nascer uma nova categoria de empresa, a holding estratégica de tecnologia. Companhias gigantes, altamente lucrativas, usando seu caixa, o caixa produzido pelo core, pelo negócio principal, para comprar participação em empresas que estão construindo as próximas ondas tecnológicas. Interessante olhar sobre essa perspectiva. Sinal número 3 é a Tesla, que vai voar. Isso mesmo, neste mês existe uma chance relevante da Tesla em pegar o modelo Roadster, que é o primeiro modelo que a companhia fez lá atrás, mas que disse que vai começar a produzir de novo agora em série, e fazer esse carro sair do chão. Essa demonstração, né, que foi dita que vai acontecer pelo portal americano The Information e foi confirmada pela Reuters, o carro usa uma espécie de propulsor de gás frio que vai ficar debaixo do carro e vai fazer com que ele decole na vertical e depois possa se locomover de forma horizontal no ar. Isso só pode acontecer, ou vai acontecer, porque a SpaceX é parceira do projeto. Então o que a gente está vendo? A empresa de foguetes, que criou uma tecnologia para levar objetos para o espaço, migrando também um experimento dessa tecnologia para a empresa de carros de Elon Musk. Lembrando que ele é o dono das duas empresas, tanto a de foguetes quanto a de carros. E uma coisa difícil de conseguir enxergar é que isso seja algo comercial no curto prazo, né? Isso está mais para uma demonstração tecnológica, né, dessa migração de uma tecnologia de uma empresa de foguetes para uma tecnologia, para um uso, vamos dizer assim, numa montadora, mas nada indica que isso possa acontecer de forma comercial rapidamente. Pelo que se sabe, as pessoas terão que ficar a centenas de metros de distância do carro quando ele ligar os propulsores. As ruas próximas ao local também serão interditadas para que esse experimento possa de fato acontecer. Ainda assim, é uma história fascinante. A Tesla pegando carona numa tecnologia de foguete para tentar fazer um carro voador no momento em que a mobilidade está sendo completamente transformada a partir dos carros que dirigem sozinhos. Então imagina só, a Tesla é uma das precursoras dos sistemas de direção autônoma, mas ainda não colocou seus carros de forma operacional. SpaceX é a grande empresa de foguetes, que talvez encontrou nos carros uma nova maneira de fazer dinheiro. No mundo onde está todo mundo tentando construir os seus eVTOL, como se chamam os carros voadores, né, de Embraer a Uber. Está todo mundo tentando construir o seu. Parece que a junção de Tesla e SpaceX coloca mais uma pimentinha nessa história. Para fechar os nossos sinais de hoje, tem a história da UTI de pulso. É isso mesmo, olha só, os relógios inteligentes, os smartwatches, estão se transformando em coisas tão poderosas que estão ultrapassando ou extrapolando aquela criação inicial. O novo Pixel Watch 5 do Google consegue identificar sinais de emergência respiratória e se perceber que o usuário não está respondendo aos alertas que o relógio emitiu, ele chama sozinho os serviços de emergência e emite a localização. O sistema combina sensores de frequência cardíaca, movimento, altitude, tudo isso com inteligência artificial para identificar
quedas graves e persistentes de saturação de oxigênio no sangue. O Google cita situações como engasgamento, pneumonia grave e até intoxicação acidental por medicamentos. Todas essas coisas podem gerar essa insuficiência respiratória e fazer com que um alerta seja disparado para as equipes de emergência. Antes de fazer, obviamente, o pedido de socorro, o relógio vibra, exibe um alerta na tela, dispara um aviso sonoro e uma contagem regressiva. Se o usuário não responder, o serviço de emergência é chamado. Agora, soma isso a uma outra coisa. O relógio novo do Google tem uma capacidade também de detectar perda de pulso ou pulso muito fraco e acionar ajuda caso esse conjunto de dados sugira que a pessoa está inconsciente. Então, se alguém tiver um desmaio sozinho em casa e tiver uma baixa oxigenação no sangue, com o pulso ficando mais lento, o serviço de emergência pode ser constatado. O que está acontecendo na prática? Os smartwatches estão deixando de ser apenas relógios que registram caminhada, batimento cardíaco, sono, daquelas coisas mais ligadas a bem-estar, e migrando para um monitoramento contínuo, interpretado por IA, com intervenções automáticas para situações críticas. Aos pouquinhos, a gente vai percebendo que podemos estar carregando no pulso ou no dedo, com os anéis inteligentes, alguns equipamentos ou algumas tecnologias capazes de identificar situações de perigo antes mesmo que a gente perceba isso e salvar vidas de fato quando as pessoas estão em risco. Esses 4 sinais foram os nossos sinais escolhidos para o dia de hoje da Rádio Entre Linhas. Você pode acessar a nossa newsletter por texto, porque lá tem muito mais conteúdo, tem frameworks, tem pesquisas, tem métodos. Pode também entrar para o nosso canal no WhatsApp, onde a gente manda informações em tempo real, quando o fato é detectado, e também se inscrever aqui no canal, no YouTube ou no Spotify, onde você estiver assistindo, ouvindo melhor, na nossa Rádio Entre Linhas, para continuar informado com tudo o que acontece. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos amanhã, terça-feira, às 6 da manhã. Grande abraço.